Coríntios. Amém? Entendedores entenderão. 1 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Verso de número 7 e 8. Precisa de louvor, é só dar uma pausazinha, tá? Beber uma água, voltar, daqui a pouco nós vamos recomeçar. Amém? 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Amém, povo de Deus? Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela tua palavra. Ministra em nossos corações nessa noite. Somos, ó Deus, teus filhos, e estamos, ó Deus, com mente aberta, olhos atentos, ouvidos abertos para a tua palavra, para a tua voz. Pai, ensina-nos nessa noite, através da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Nesse contexto, a palavra fermento, ela faz menção à forma como era feito o pão representado na mesa do Senhor da ceia. Mas nesse contexto também, ela faz uma analogia ao corpo de Cristo, dilacerado na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, para expiação do meu e do seu pecado. Então, irmãos, existe dentro desse contexto a qual a palavra do Senhor está nos falando através do apóstolo Paulo, que nós precisamos celebrar aquilo que é verdadeiro. A Páscoa, a verdadeira Páscoa não é um chocolate, a verdadeira Páscoa não é esse momento cultural a qual no Brasil e no mundo se faz comemorando a Páscoa, rituais. Mas na verdade, biblicamente falando, a verdadeira Páscoa, ela tem a ver mais com sangue, ela tem a ver com sacrifício, ela tem a ver com morte, mas também tem a ver com ressurreição, tem a ver com salvação, tem a ver com vida eterna, tem a ver com o nome escrito no livro da vida. A verdadeira Páscoa não é uma celebração cultural. A Páscoa verdadeira é o sangue do Cordeiro vivo que desceu do céu. A Páscoa verdadeira é Jesus Cristo, o autor e salvador da nossa vida. Amém, povo de Deus? Essa é a Páscoa verdadeira. E no que diz respeito ao fermento a qual o texto fala, o apóstolo Paulo está falando sobre esse fermento ser um tipo de conteúdo utilizado para poder levedar a massa do pão que era representado o corpo de Cristo na mesa da ceia. Aqui nós temos uma representação de pão aqui na mesa da ceia. E esse pão que está aqui representando não é o mesmo pão da cultura judaica a qual Jesus ceava, porque o pão da cultura judaica era pão ázimos, era um pão sem fermento. E nesse contexto o apóstolo Paulo está falando que, referindo-se à ceia do Senhor, muitos celebram a ceia, mas com o pão levedado. O que representa isso? Um pão com fermento. O fermento nesse contexto não é o conteúdo para poder que nós colocamos para a massa crescer e o pão ficar frondoso, grande, bonito. Esse texto está fazendo menção a um fermento como algo ruim, algo depreciativo, algo que não deveria fazer parte do corpo de Cristo, do pão. E eu abro aqui um parênteses para poder dizer para a igreja de que muitas vezes nós estamos envolvidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós estamos envolvidos na mesa da comunhão, participando da ceia do Senhor, mas levedado, cheio de fermento.
Esses dias eu estava conversando com o pastor Pedro, e nós estávamos ali conversando. Quando reúne pastores, é comédia. Pastor, vocês sabiam que pastor também ri? Pastor também brinca? Quem sabia disso? Amém? Às vezes vocês não me vê rindo muito, mas porque você não convive comigo. De vez em quando eu faço umas piadinhas gospel também, brinco também, dou gargalhada. E nós estávamos conversando, eu e o pastor Pedro. De repente chega um outro colega pastor e ele fala um negócio assim, e o pastor Pedro fala: aí ó, chegou o fermento. E aí a pessoa falava e tal, ele falou: aí ó, mais fermento na massa. É um tirando sarro do outro e tal. Irmãos, por que eu estou fazendo essa analogia? Estou fazendo essa comparação para que nós possamos entender que às vezes tem coisas que às vezes elas fazem parte, ou pelo menos elas acontecem, que elas não deveriam. E às vezes aquilo, em vez de produzir frutos de justiça, ao invés de ser bom, aquilo se torna ruim. Graças a Deus que nós pastores, nós temos mais maturidade, e a gente sabe levar e entender que é uma brincadeira. Mas às vezes, tem pessoas que às vezes ela gosta de usar fermento. E o que é usar fermento, pastor? É muitas das vezes a pessoa falar o que não deveria falar. É muitas vezes ela fazer o que não deveria fazer. É muitas das vezes ela agir da maneira que não deveria agir. Isso é fermento no meio da massa. Isso é fermento no meio do corpo de Cristo. É alguém que faz um comentário desnecessário. Você viu como é que está aquela pessoa hoje? Isso é fermento. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: isso é fermento, irmão. Você viu o sapato daquele irmão, daquela irmã? Diga a pessoa do lado, fala: isso é fermento, irmão. Quantas pessoas elas vão nos lugares e elas não vão para participar do ambiente ou do que está acontecendo, inclusive dentro da igreja. Existem pessoas que às vezes elas vão nos lugares para elas poderem causar fermento, para elas fermentarem o ambiente. Elas começam a fermentar: o culto hoje não está legal, estava muito barulho, teve apresentação, o ar está desse jeito. Isso é fermento. O louvor, o som estava alto, muita fumaça no santo do santo, a fumaça me esconde. Olha para a pessoa e diga assim: irmão, tudo isso é fermento. Isso é prejudicial para a massa, para o corpo de Cristo. Isso é prejudicial para a igreja. Eu não estou dizendo que às vezes uma ou outra coisa, às vezes sai do normal, às vezes acontece. Às vezes alguma coisa sai do script, às vezes o som, às vezes uma apresentação, às vezes alguma coisa foge do roteiro, às vezes alguma coisa. Você quer ver quando acontece muito fermento na igreja? É quando o culto atrasa. Ai, Jesus. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você sabia que acontece muito fermento quando o culto atrasa? A orelha do pastor chega queimando em casa. Tudo isso é fermento, irmão. Isso vai acrescentar o que no corpo de Cristo? Isso vai acrescentar o que na obra de Deus? Vai acrescentar o que no reino de Deus? Quem está comigo diz amém. Nós precisamos tomar cuidado com os fermentos que levedam a massa. Nós precisamos ter cuidado com o fermento que não acrescenta no corpo de Cristo. Nós precisamos ter cuidado com o fermento que não vai glorificar o nome de Jesus. Nós precisamos ter cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda a massa e pode causar um dano muito grande no corpo de Cristo. Um pouquinho de fermento, um comentário fora do contexto, uma palavra, uma atitude pode levedar a massa. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não podemos perder a originalidade da fé. Amém, povo de Deus? Não podemos perder a originalidade da fé. A fé em Jesus Cristo, ela precisa ser original, assim como a pregação da santa palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo tem que ser tão original quanto a pregação. Por quê, pastor? Porque às vezes nós corremos o risco de pregar e não viver. E há alguns que cometem pecado até maior. E ele diz assim: eu não prego porque eu não vivo.
Quem não prega porque não vive é pior do que quem prega e não vive. Porque quem prega, pelo menos ele está lendo, pelo menos ele está buscando, pelo menos ele pode ser lavado pela água viva que é a palavra de Deus. Agora, é pior aquele que diz assim, ó, eu não prego porque eu não vivo, mas também não prego, mas também não falo. Está no sal do mesmo jeito. Está indo para o mesmo rumo. Está indo para o mesmo caminho. O importante de tudo é nós pregarmos o Evangelho e viver o Evangelho, amém, povo de Deus? Pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, isso é fazer parte do corpo de Cristo de forma saudável. Um pouquinho de fermento leveda a massa. Eu pergunto para você nessa noite, como está a sua conduta como cristão, como homem e mulher de Deus? Quando você sai daqui do templo, da igreja, como é o seu testemunho lá fora? Como é o seu testemunho dentro da sua casa, sua família, com seus familiares? Quando citam o seu nome, qual é a notícia que chega quando fala o seu nome? Ih, o fulano? Ou a notícia chega, aquele é homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele sim Deus transformou a vida, aquela lá se tornou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas da vida dele passou, da vida dela passou, se tornou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Qual é o testemunho em seu respeito quando cita o seu nome? Um pouquinho de fermento leveda a massa. É uma atitude fora da conduta da vida cristã. E muitas das vezes, conformado no pecado, conformado no erro. O fermento vai aumentando. O fermento vai aumentando. Vai aumentando. Às vezes um abismo vai chamando outro abismo. É um namoro impuro. Um relacionamento fora da presença de Deus, fora da santidade. Na igreja parece que está tudo certo. Mas lá fora, a iniquidade, o pecado comendo solto. Isso é fermento. Isso leveda a massa. Deus não faz parte disso. Deus não está de acordo com isso. A palavra do Senhor, ela é muito fiel e verdadeira, de que o Senhor nos chamou para a santificação, amém, povo de Deus? O Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos chamou para viver a santidade. Então nós não podemos perder a originalidade da fé em Jesus, a originalidade do Evangelho em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira Páscoa, Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Havia uma promessa que ele desceria, que ele nasceria. Havia uma promessa de que ele restauraria a aliança que foi quebrada, que ele pisaria a cabeça da serpente. Isaías capítulo 9, verso 6 diz que ele nasceu. Jesus nasceu, o Messias nasceu, o enviado nasceu, a promessa nasceu, a oportunidade de esperança, de reconciliação nasceu, amém, povo de Deus? Você pode dizer comigo nessa noite, Jesus nasceu. Isaías 9,6 diz, porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz, aleluia. Ele nasceu para cumprir um propósito, ele nasceu para resgatar a aliança, ele nasceu para trazer de volta o relacionamento que havia sido quebrado lá no Éden, ele nasceu para nos reconectar ao Pai, ele nasceu para ser a esperança do mundo, aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado, diga: Jesus nasceu, a esperança nasceu, aleluia. Havia uma missão de ser o resgate para a salvação da humanidade, mas era preciso um sacrifício. Aquele que nasceu para ser esperança, agora ele precisava ser o sacrifício, e ele se tornou esse sacrifício pascal. Ele se tornou, no capítulo 19, do verso 30, de João, diz, ele se entregou até a morte. Tendo provado, Jesus disse, consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Há um texto que diz, a morte não podia com ele,
Então ele entregou o seu espírito e disse: tetelestai, significa está consumado. Está consumado. Aquele que nasceu para ser a salvação, agora ele se tornou o Cordeiro Pascal. Ele se entregou para que o meu pecado e o seu pecado fosse purificado, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Então ele se entregou até a morte, morte de cruz. A morte não poderia com ele, a morte não podia matá-lo. Então ele diz: eu entrego o meu espírito por todo aquele que crer em mim. A morte não podia feri-lo, por isso ele entregou a sua vida. Ele morreu para que nós fôssemos livres, se entregou para que pudéssemos ser salvos do pecado. Aleluia. Quem é salvo do pecado aqui? Quem creu em Jesus aqui? Ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Mas a promessa não para por aí. A promessa havia de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. A promessa de que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Mateus capítulo 20, verso 17 ao 19 diz: quando Jesus estava subindo para Jerusalém, vocês viram aqui na peça do teatro, aqui a apresentação. Esse texto diz: quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para o lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhava, ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, aonde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenaram à morte, e entregarão aos não-judeus, e estes vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ao terceiro dia ele ressuscitará. Havia uma promessa de ressurreição, uma promessa de que ele não permaneceria morto. E a palavra do Senhor diz no capítulo 28, no verso 6 de Mateus, dizendo que ele ressuscitou, dizendo assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito que aconteceria. Venham e vejam aonde o seu corpo estava sepultado. Quando Maria chegou no sepulcro, ele não estava mais lá, porque o terceiro dia chegou. Eu quero dizer para você nessa noite: a sexta-feira é o dia da entrega, o dia da dor, o dia da aflição, o dia da angústia. O sábado é o dia da crucificação. Muitas vezes você está passando por situações adversas na sua vida, mas eu quero dizer que o domingo vai chegar, o dia da ressurreição vai chegar, o dia da promessa vai se cumprir, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Havia a promessa de que ele nasceria, ele morreria, mas ele também ressuscitaria. Aleluia. E ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não podia vencê-lo, a morte não o venceu. A profecia se cumpriu. Ao terceiro dia a tumba estava vazia. O Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, o enviado, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. A promessa não para por aí, mas ainda tem mais uma promessa. A promessa ainda não cumpriu, que eu e você precisamos ansiar todos os dias por ela, e essa promessa é que ele voltará. Ele voltará. Quantos creem que ele voltará? Ele voltará. João 14:3, a palavra do Senhor diz: quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Há uma promessa que ele voltará. Ele buscará a sua igreja, o seu povo, aqueles que creram no seu nascimento, creram na sua missão, creram na sua morte, creram na sua ressurreição, e está firme até hoje na esperança de que ele vai voltar. Bendito seja o nome do Senhor. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para estar comigo. Aonde eu estiver, você também vai estar. Há uma promessa do Senhor para minha vida e para a sua vida nessa noite, de que ele vai voltar. Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso,
poderoso, mas a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, ele virá nas nuvens, e nós subiremos e encontraremos com ele. Há uma promessa do Senhor para aqueles que crerem, e só quem crê nessa promessa, ele vai viver essa fé que ele crê em Jesus. O cristão, ele precisa crer, para que ele possa experimentar esse grande dia, que quando a trombeta tocar, que os seus pés estejam firmes na rocha, que o seu coração esteja aliançado nessa promessa, que você não seja encontrado como alguém que esmoreceu na fé, que você não seja encontrado como alguém que caminhou com Jesus, mas se afastou, que você não seja encontrado como alguém que desistiu da caminhada, como alguém que conheceu o Evangelho, ouviu de Jesus, mas não perseverou. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa da vida eterna. Olha para a pessoa do lado e diga: o senhor tem que perseverar até o fim. Você precisa perseverar. Não é eu sou crente hoje, amanhã o mundo te corrompeu, o mundo te induziu. Não, eu sou crente hoje e você amanhã, porque Jesus é comigo, eu creio em Jesus e eu não vou abrir mão. Um corinho antigo que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Não é culto da graça aqui. Mas esse corinho, ele reflete o quê? A firmeza do coração daquele que persevera. Tem pessoas que hoje ele está firme em Jesus, amanhã acontece alguma coisa, ele esmurece, ele desfalece da fé. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, persevera, irmão, persevera, irmã, porque a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Ah, pastor, mas eu ouço isso há anos. Quanto tempo eu ouço que a trombeta vai soar? Até hoje não soou, até hoje Jesus não voltou. Jesus já voltou para muitas pessoas e você não sabe. A trombeta já soou para muita gente e você não sabe. A palavra do Senhor diz que enquanto você está vivo, tem esperança para a sua alma. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como no dia do povo que estava trafegando no Egito. Eles duvidaram da promessa, eles duvidaram do Senhor, endureceram o seu coração. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz sobre a igreja. Não adianta endurecer o coração para a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é santa. A palavra do Senhor, ela é pura. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, entre as juntas e medulas. Ela é apta para discernir a mente e o coração do homem. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus sabe se você está lutando contra a palavra, Deus sabe se você está lutando contra o chamado, Deus sabe se você está lutando contra a promessa, mas você sabe também que a voz do Senhor é inconfundível, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Se você já teve experiência com o Senhor, a voz do Senhor é inconfundível, você sabe que Deus está falando com você. Não dá tempo para ficar mais cocheando entre 2 pensamentos. É tempo de tomar uma decisão diante do Senhor. É tempo de posicionar a vida diante do Senhor. A trombeta pode soar hoje para alguém. A trombeta pode soar amanhã para alguém. Eu não sei o amanhã, você não sabe. Mas é importante que a sua alma, ela esteja no lugar certo em Jesus. Que a sua fé esteja intacta no Senhor. E aí você vai poder cantar que está seguindo a Jesus Cristo e não abre mão desse caminho. Quantas pessoas aqui tomaram a decisão por Jesus aqui, ó, desceram as águas. O que o batismo representa? Confirmação da fé. Existem pessoas que entregam a vida para Jesus, mas não confirmam a fé. Eu já entreguei a vida para Jesus, eu já criei em Jesus, amém, glória a Deus. Você é um dos ladrões que estava do lado de Jesus na cruz, crucificado? Acho que não, né? Porque, pelo que eu conheço na Bíblia, apenas os ladrões que estavam do lado de Jesus na cruz, um zombou de Jesus, mas o outro reconheceu Jesus como Senhor e foi salvo.
E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem creu em Jesus, mas não deu tempo de batizar, e ele foi salvo. Mas se você está aqui, você creu em Jesus, recebeu Jesus, é tempo de confirmar a fé através do batismo. O que te impede? Eu tenho que consertar algumas coisas, pastor. Então conserta, porque é tempo de se consertar diante do Senhor. Há um chamado de Deus aqui nessa noite, amém, povo de Deus? Há um chamado de Deus aqui nessa noite. Precisamos entender que Deus nos ama, por isso Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Foi uma oferta de resgate, para resgatar a minha alma da perdição eterna, para resgatar a sua alma da perdição eterna, mas tem uma condição. Qual é a condição? Reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e viver uma vida na presença de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, por gentileza, e eu vou fazer o convite, e não vou demorar. Tem alguém que nessa noite que ouviu a palavra do Senhor,